E você passou por um processo, né, de depressão no passado, e foi através deste processo que você foi buscar o autoconhecimento, né? Ou o conhecimento veio me buscar. Ou ele foi um chamado, né? Te resgatou ali. Você sabe que esse clichê de que momentos de crise são momentos de oportunidade é bastante real. Eu não acho que o sofrimento sozinho ensine. O sofrimento mais a disponibilidade de sair dele, a atenção que você dá pro agora é o que dá pra nós condições de crescer. Eu vinha de um contexto assim de excesso de informação espiritual, né? Então, eu tava ali no espiritismo, mas eu já tinha rodado pelo budismo, eu sempre tive amigo muito mais velho, né? Eu era amigo dos meus professores na escola, eu era amigo da galera cuidar de para ser meu avô. Então eu tinha ido pro budismo, eu tinha ido para outros caminhos. Então o autoconhecimento sempre foi um rolê que eu gostava, as religiões também. Mas tinham muitas fontes. Sim, e eu tinha muitas experiências, né? Tipo, o que os espíritas, umbandistas vão chamar de mediunidade, essas paradas rolavam comigo, assim, num grau bem violento, assim. Desde criança? Meio o sexto sentido, sabe? Eu conto bastante isso no meu primeiro livro, assim. Todo aquele rolê de assustar, de ter todas as faculdades sensitivas abertas possíveis e tal. A eterna dança cósmica. Isso, Vamos falar dele. Exato. Boa. E com 17 para 18 anos, eu já conhecia meu mestre, eu já praticava yoga, mas não sabia o que era o mestre, o que era yoga nesse nível. E aí, com 17 para 18 anos, me bateu uma crise suicida, assim. Eu tinha saído do espiritismo, foi difícil, assim. Eu já tinha um centro, eu tinha aberto um centro espiritualista com um monte de coisas, que tinha 7 linhas, tinha, né, meio umbanda, meio espírita, meio um monte de coisa. Tinha gente muito mais velha me seguindo já desde muito cedo, né? Quando eu tinha 13 anos, me levaram na televisão pra falar de espiritualidade, né? Me levaram na Ana Maria Braga e tal. Que legal. Foi, hoje eu acho que foi. Na época, assim, e na época eu achei o máximo, né? Uma criança, imagina um adolescente indo pra televisão, até hoje falam disso. Mas hoje eu sou um cara que vai muito contra essa coisa de expor qualquer pessoa menor de idade à religião, a nível, assim, sabe? Menino pastor, menino médium, criança santo, tipo o menino santo lá, que agora foi canonizado. Eu acho perigoso, sabe? Você compromete muito... Claro, o menino santo é um outro rolê, pelo jeito, né? Lá, o menino que foi canonizado. Sim. Mas eu acho muito complicado você tirar esse momento tão importante de formação do caráter, você expor assim, a pessoa como um escolhido, assim, é meio sinistro. É muita pressão, né? Cara, tinha gente do Uruguai no Orkut me chamando, me pedindo consulta. Eu tinha 13 anos, contando de suicídio e tudo mais. E aí, quando eu tinha 17 para 18, eu saí do espiritismo e tal, e eu entrei em crise. E nesse contexto, eu virei pro meu mestre e falei assim, tô de saco cheio de espírita, amigo, professor, terapeuta, dizer o que eu tenho que mudar, mas não me explicar como. Né? Todo mundo diz quando você tá no meio da crise, dizendo, você tem que melhorar nisso, melhorar naquilo, coach de porra nenhuma, né? Mas e aí, me dá método, que jeito faz isso? Como que melhora? E ele falou, agora você tá pronto pro que eu tenho pra te ensinar. Esse ano você vai pra Bharat Mata, né? A Índia. Eu não sabia o que era. Eu fiquei um mês lá, rodando pra lá e pra cá, fui iniciado em Kriya Yoga. E mudou minha vida. E eu fiz, cara, nessa época eu tava num nível de ceticismo tão louco que eu fui pro neurologista pra fazer ressonância e eletroencefalograma pra saber se eu não era esquizofrênico. Até foi engraçado que eu peguei o livrinho do plano de saúde e fui num neurologista qualquer. E o cara fez os exames e falou, mas você já pensou no psiquiatra? Não, o psiquiatra acha problema mesmo quando não tem. Eu tinha esse preconceito na época. Hoje não. Sim. Mas o cara era espírita. Sem querer, eu acabei parando no médico espírita. Falei, puta, mano, rodei. Que ele ainda falou assim, ainda ele falou, você não já pensou em um centro? Eu falei, eu tenho um centro, moço. Ele, não, você tem um cérebro saudável de um jovem da sua idade e tal. E aí, do meio disso tudo, eu fui fazer Kriya Yoga e disse pro meu mestre, eu vou fazer essa merda porque eu acho que não funciona, é só pra provar pro senhor que não funciona. Porque eu sou um cara agitado, eu sou um cara... Tem gente que diz que é altas habilidades, a maioria diz que é TDAH, mas enfim, dá pra ver, né? Eu sou o yogi... Eu sou a melhor propaganda que os mestres já criaram. Porque, tipo... cara, porque se um cara que nem eu consegue meditar, qualquer pessoa consegue. Sim. E aí eu fui pra lá e mudou minha vida, assim, tipo, levou meses depois da viagem pra eu decantar aquilo tudo, anos talvez, mas eu voltei diferente, assim, tanto que eu tava estudando pra fazer direito, eu queria ir pra concurso público, e quando eu voltei, falei, cara, não dá. Eu voltei com metade da Eterna Dança Cósmica já escrita da viagem, e pensei, putz... Quanto tempo você ficou lá? Um mês.
E eu tinha muitas horas nos trem, né? Eu fui de Mumbai pra Calcutá de trem, então eu tive, esse de Mumbai pra Calcutá foram 26 horas no trem. Então eu tinha muito tempo e comecei a escrever lá. E eu falei, eu preciso repassar isso que eu tô aprendendo. E nesse ínterim eu fui juntando várias coisas, né? As experiências espirituais que eu sempre tive, mais a minha avidez pelo conhecimento, assim, minha busca sincera pelo conhecimento consistente. Então, fundamentar aquilo, né, na academia. Então, fui pra USP, foi legal fazer filosofia, porque ninguém acreditava nas coisas que eu acreditava, mas eu tinha amigos muito legais, cara. Tanto que no primeiro ano da faculdade foi o ano que eu lancei meu livro. Meus amigos, tudo ateu, foram tudo no lançamento do livro. E foi lá que eu conheci o departamento de sânscrito, e aí eu fui estudar filosofia indiana lá, estudar na Índia, e aí fui estudar na Associação Palas Atena, fiz várias pós-graduações lá, e aí fui acumulando essas coisas, junto com pós-graduação no Einstein, aí fazer o mestrado na área científica mesmo, que não tinha nada, eu fiz questão de não ter nada de espiritual no rolê para realmente fundamentar esses conhecimentos e fazer essa ponte entre ciência e espiritualidade real, assim. Mas o que você acha que você aprendeu lá que te tirou desse estado depressivo? Sadhana. Se você puder explicar pra gente. Sadhana é disciplina espiritual, é o como fazer, que eu pedi pro meu mestre, é o jeito de fazer. E o que ele me ensinou especificamente como sadhana é essa ciência sobre a qual o Yogananda, no famoso livro, na autobiografia de um yogi, fala, chamado Kriya Yoga. Kriya... E veja, gente, antes de eu explicar o que é a Kriya, sadhana é qualquer disciplina que você, de coração, tome como sua para transformar a sua consciência. Porque, de fato... Sim, dá para aprender espiritualidade, dá para aprender autoconhecimento através de método, sim, desde que você tenha rigor de fazer aquilo. Então, se por um lado a gente tem a galera cética dizendo, isso aí é tudo fantasia, e por outro a gente tem a galera esquizotérica acreditando em tudo de qualquer forma, o problema desses dois grupos é, nenhum deles está interessado em fazer com afinco e profundidade, disciplina e rigor, como as práticas espirituais de todas as tradições pedem. Todas, cara. No sufismo, na mística cristã, entre os celtas antigos, os taoístas, os budistas, os hindus, todos vão ter práticas muito extenuantes que vão fazer você quebrar a consciência como você conhece, quebrar o ego, fazer uma verdadeira disrupção dessa mente ordinária e te levar a uma experiência de supraconsciência, uma experiência extraordinária. Então esse foi o rolê pra mim. E veja, eu era o cara tendo experiências paranormais desde criança. Então, quando eu digo aquilo que eu descobri no yoga verdadeiro, né, no yoga sadhana, foi diferente de tudo que eu tinha experimentado, eu falo isso de experiência vivida, assim, tipo... Engraçado, esses dias veio um cara e falou assim, você falta vivência e espiritualidade. Você precisa... Porque eu sou iniciado em Kriya Yoga e você não conhece nada. Cara... Eu não falo isso por pretensão egóica. Eu vivi esse universo mediúnico da Umbanda, do Candomblé, da magia, numa intensidade que pouca gente que eu conheço viveu, sabe? Eu sei dos valores de cada um desses caminhos. A última coisa que faltava experimentar, e eu experimentei há uns anos atrás, foi a ayahuasca, né? Que todo mundo ficava, você fala que você nunca experimentou e tal. Eu falei, bom, eu sou um professor de ética também. Então não posso falar de um negócio sem ter vivido, né? Vamos lá e tal. E eu falo de caso vivido, não há nada ali que eu não tenha encontrado na prática espiritual, na prática meditativa. Então a Kriya Yoga, no caso, é uma dentre tantas possibilidades de prática. Eu falo isso porque, geralmente, a gente gosta de ser proselitista, né? A gente gosta de falar assim, meu caminho é o melhor. E a gente faz isso por duas razões. A gente faz isso porque aquilo nos encantou. Então, há um lado muito sincero meu que diz, caceta, isso aqui me fez um bem danado, eu quero contar pra todo mundo. Mas existe um lado nosso egóico, bem mesquinho e bem infantil, que duvida ainda. Uma parte nossa que fala assim, eu senti isso tudo e tal, mas será? Então eu preciso convencer os outros daquilo que eu acredito. Será que eu tô certo? Então quanto mais gente em volta, mais eu me sinto seguro pra percorrer aquele caminho. Esse é meio que o rolê de quem quer converter os outros, sabe? E eu não faço isso com a minha prática. Eu acho que assim, a Kriya é a prática essencial que eu faço, mas eu ensino até outras meditações, acabei de lançar outros caminhos, outros cursos de meditação, para quem não quer ser iniciado, não quer percorrer uma via iniciática, porque eu não acho que qualquer coisa, que uma coisa seja a panaceia que sirva para todo mundo. Então, posto isso tudo, Kriya Yoga é uma técnica antiga de meditação, baseada na respiração, na observação, na recitação de alguns mantras e tal. Basicamente, e na percepção dessa interocepção do fluxo de energia, né, do prana fluindo na sua coluna, e que
Em sânscrito, kriya é a junção de duas palavras, né? De dois termos, né? Essa kriya vem de a ação que não deixa marcas, né? Mesma raiz de karma, mas diferente de karma, que gera consequências, kriya é uma ação que limpa, que purifica. Então, o mestre que fundou a nossa linhagem, ou que refundou a nossa linhagem, Lahiri Mahashaya, fala que a sua respiração, ela funciona como a lixa de um soldado limpando a lâmina da sua espada para que essa espada possa, na espada do discernimento, possa diferenciar a verdade da mentira, etc. E tal. Então, é uma técnica que te leva ao samadhi, a experiência direta do divino, a partir da respiração, da observação, da atenção, como boa parte das práticas meditativas, mas com alguns diferenciais que para mim fizeram todo sentido e que para mim servem como nenhuma outra prática espiritual funcionou. Por que a respiração é tão importante? É a primeira coisa que você faz quando você entra nesse mundo e a última coisa que você faz quando você deixa ele. Há um elo fundamental entre respiração e ser. Veja, a respiração é o que dita a frequência do teu coração. A respiração é o que, portanto, pela oxigenação, leva alimento para todas as células, todos os órgãos, todos os sistemas. É o que vai fazer teu cérebro funcionar, é a gasolina do corpo. E, ao mesmo tempo, no seu sentido mais esotérico, ela é o elo entre você e tudo que está fora. Pensa, a cada respiração, você traz tudo que está fora para dentro. A cada expiração, você leva tudo de você para fora. Então, ela é o alento, ela é o sopro divino. Tanto que essa imagem, né, de então Deus soprou, o grande espírito, ou Allah, ou Shiva, soprou vida no corpo humano. Então, quer dizer, essa ideia disso aqui ser a primeira coisa que a gente faz. Quando a gente sai da nossa mãe, a gente toma um tapa na bunda e toma um fôlego. Então, esses mestres foram desenvolvendo meditação ao observar, gente. O rolê era bastante empírico no começo, imagina. Então, eles queriam entender quem somos nós. E sentavam ali imóveis, o mais profundamente que podiam, e observavam. Então, o que eu não consigo parar de fazer? Meu coração bate, minha respiração flui. Mas esses mestres chegaram a níveis de controle tão absurdos. Samadhi, por exemplo, está lá na autobiografia de um yogi, em que a respiração para, ou quase para, e o coração para, ou quase para, e o corpo continua vivo. Então, eu já vi mestres pararem o coração ali algum tempo e depois voltar normal. Parar conscientemente? Sim. Ele querer parar? Sim. O lance de ser um yogi, para várias linhagens do yoga, principalmente o Hatha Yoga, que a gente vê como uma ginástica, mas na verdade é um profundo e exímio domínio das faculdades do corpo, é você dominar os sistemas involuntários. Então, você tornar voluntário o controle sobre sistemas involuntários. Tem experiências feitas, por exemplo, com Swami Rama, que é um mestre dos Himalaias que veio para cá nos anos 60, em que ele conseguia, com um termômetro assim, falar: agora eu vou esquentar essa parte da minha mão e vou esfriar essa. Ele conseguia. Agora eu vou parar meu coração. Agora, coisas assim. Para nós, e teve uma vez, lá no começo do século XX, levaram para Sorbonne um desses yogis, né? Um desses velhinhos magrinhos e tal. Acho que isso tá no livro da Tara Mitchell, chama O Yoga. Eu acho que tá lá. Se não tá nesse livro, depois eu pesquiso e dou uma olhada. Mas dizem que fizeram uma junta médica para pesquisar o que um mestre meditador conseguia fazer, né? Aí ele falou: agora eu vou contrair musculatura lisa. Tipo, vou contrair intestino, essas coisas. Tipo, o cara conseguia, parava o coração, não sei o quê. E todo mundo, que incrível, velhinho, super idoso, com super elasticidade, super força. Aí ele falava: olha, mas isso tudo aqui que eu mostrei é para fazer isso aqui. Pum! Aí ele entrou em samadhi, em estado meditativo. E na época o que se tinha era psiquiatria bem rudimentar e psicanálise. Aí o cara começou a examinar ele, bater palma, chamar o cara, espetar ele não fazia nada. Aí a conclusão do cara foi: essas práticas exóticas desses homens do Oriente são para levar a um estado de catalepsia esquizofrênica autoinduzida. Quer dizer, é pra você ficar loucão e alheio ao mundo. Não tem nada menos correto, assim, tipo... Esse é o maior absurdo possível, porque samadhi não é que você tá alheio, você tá doidão. Ao contrário, você tá hiper, ultra consciente, mas alheio ao domínio do corpo. E se um mané que nem eu consegue entrar nesse estado, em que alguém consegue me beliscar, me dar tapa, eu não sei nem o que tá acontecendo, então isso significa que isso é uma ciência que pode ser reproduzida, né? Então, se tem um método com um jeito de fazer que pode ser reproduzido, não importa quantas vezes faça, quem faça e tal, então significa que isso é uma forma de ciência empírica, de autoconhecimento muito profundo. E você poderia dar uma aula aqui pra gente de quais são os tipos de yoga que existem? Posso. Os principais, digamos assim. Claro. E como que eles estão relacionados aos chakras? Tá. Vamos lá. Vai ser uma volta, hein? Essa é longa. Vamos lá. Primeiro, yoga. O que é yoga formalmente falando, né? Yoga, no seu sentido mais amplo, é todo e qualquer método ou ciência ou mecanismo que leve ao autoconhecimento e à autoliberação.
Então, todas as formas de fazer alguma prática, seja ela estudo, seja ela mantra, meditação, respiração, e que leve ao contato com esse inefável, com esse numênico, com esse absoluto, com esse divino, com esse indizível, é yoga. Tanto que cada capítulo da Bhagavad Gita vai ser chamado de yoga isso, yoga aquilo, yoga isso. Quem tenta para nós, já no século XIX, resumir todas as formas de yoga, é um mestre que eu gosto muito, de uma das linhagens às quais eu pertenço, que é Swami Vivekananda. Ele vai falar de os 4 yogas da realização divina. Tem um monte mais do que isso, mas pra gente resumir, né? Ele vai dizer, olha, tem 4 grandes métodos, grandes vias dentro de todas as religiões e caminhos e místicas, tem 4 grandes maneiras de você se iluminar. Elas são Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga e Raja Yoga. A rigor, assim, muito resumidamente, o que é isso? Karma Yoga é o yoga da ação. Por exemplo, quando você ouve o espírita falando que fora da caridade não há salvação, e você fazer serviço no bem, você tentar ser uma pessoa mais coerente, mais ética, mais correta, isso é Karma Yoga. É fazer algo pelo bem dos outros. Que é o karma mesmo. Karma é ação, então é o yoga da ação. Entendi. Yoga é uma palavra sânscrita que, até onde a gente sabe, vem de uma raiz chamada yurd, que é unir, que é união. Então seria a união perfeita do ser consigo, do ser com Deus, do ser com o todo, né? Então, também pode ser... Yurd também vem da mesma raiz do antolho do cavalo, né? Daquilo que... Então é algo que para você ter autoconhecimento e autodomínio mesmo. Uma rédea. É o antolho, né? Aquele negócio que depois você prende a rédea naquilo. Mas então, yoga é mecanismo para se autoconhecer, para se autoencontrar, para se unir. Então, Karma Yoga é a ação correta, é a ação que me libera das ações. Então, uma forma de praticar Karma Yoga, por exemplo, é fazer com que cada ação boa e ruim que eu faço, numa postura psicológica, eu renda aos pés de Deus. Como se cada coisa que eu falo, penso e faço, eu lembro como se fosse uma oferenda pro divino, vai. Muito resumidamente, gente. Então, assim, eu tô simplificando demais. Jnana Yoga seria o caminho do estudo. Nossa, então dá para se iluminar estudando. Sim. Estudando os textos, estudando os shastras, é o que a gente chama de Swadhyaya, que é o estudo adequado, que é tanto o estudo de si mesmo, mas é também o estudo dos textos, é o estudo da vida dos mestres, dos caminhos de pensamentos que eles construíram e de lógica para se entender. Bhakti Yoga é o caminho da devoção, da oração, do amor por Deus, do amor devocional, de fazer essa relação com Deus como seu amigo, como seu mestre, como sua esposa, esposo, amante, filho. Os manuais de Bhakti são amplos assim, dá pra você ter qualquer relação com Deus possível. Os Hare Krishna, por exemplo, são Bhakti Yoga, fica cantando os nomes de Deus até ter essa experiência. Existe Raja Yoga, que é o caminho da meditação, é o caminho do silenciado, olhar pra dentro e fazer aquilo que Patanjali, que é o grande codificador de um dos grandes textos do yoga, que é o Yoga Sutra, vai definir assim, né? Ele diz que ele abre assim: Yogas chitta vritti nirodha tadadrashtu swarupe vasthana. Isso significa assim: yoga é a cessação dos processos da consciência ativa. Ou yoga é a supressão dos movimentos da consciência. Ou é a contenção dos movimentos da mente. Em várias traduções possíveis, porque é uma língua antiga. Então, é o acalmar dessa tempestade interna. Feito isso, tadadrashtu swarupe vasthana. Quando você faz isso, aquele que testemunha, a consciência pura, reconhece-se na sua própria natureza. Então, você só é capaz de se ver. Pensa assim, yoga é um sistema como se você quisesse ver o seu reflexo num lago, mas esse lago tá cheio de sujeira e tá agitado. É você acalmar as sujeiras desse lago e acalmar essa água e você conseguir se ver ali. Uma água cristalina. Quer um exemplo na Bíblia sobre yoga? Jesus queria atravessar o mar da Galileia com os discípulos, aí fala pra eles, vamos lá, tal, não sei o quê. Eles entram no barquinho e boa parte deles era pescador, então sabiam o que fazer, né? Depois me falaram assim, essa história é furada, porque o mar da Galileia é uma lagoa, não era possível isso acontecer. Como toda história dentro de um texto sagrado, nenhuma história é pra ser lida literalmente. Ela fala sobre nós, sobre a nossa alma. Se você lê um texto espiritual literalmente, você matou o texto. Ele tem que falar com você agora. Porque, pensa, a Bíblia aconteceu... A história de Jesus, que são as mais recentes, há 2000 anos, cara. Nós estávamos na idade dos metais. Tipo, o mundo tinha 1/10 da população que a gente tem hoje. As pessoas não tinham nada do que a gente tem hoje como modus vivendi. Então, não é sobre a literalidade, mas sobre o que aquilo transmite para nós, né? Então, Jesus queria atravessar o mar da Galileia e dormiu no barco... E os discípulos estavam lá, vivendo, né, atravessando o mar. De repente veio uma tempestade que se abateu sobre eles. E aqueles caras que
eram tão experimentados no mar e sabiam tão bem como se governar quando estava tudo calmo, ficaram desesperados. Os caras não sabiam se eles abriam a vela, recolhiam a vela, usa o remo, não usa o remo, volta para a margem que a gente começou ou vai para frente. E em algum momento um deles viu Jesus dormindo ali no cantinho e disse: mestre, né, Rebbe, nos salve. Jesus olha para a tempestade e diz: acalma-te, cala-te. Isso é yoga. Ou seja, o barquinho e os discípulos somos nós, atravessando o mar da nossa vida, e cada um dos discípulos é cada uma das nossas faculdades de consciência. Nossas memórias, nossos sonhos, nosso raciocínio, nossa inteligência. E tudo que a gente tem aqui, nesse aparato sutil, de alguma maneira serve muito bem quando tá tudo bem. Eu sei me governar muito bem quando tá tudo funcionando.